Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. A esquiadora americana Lindsey Vonn, uma das principais e mais bem-sucedidas esquiadoras do mundo, medalhista olímpica, uma jovem atraente de 31 anos de idade, fez uma declaração recentemente dizendo que ela quer uma família, mas não consegue alguém para namorar. Uhum. E nessa declaração ela explica o que ela espera de um parceiro. A loira, e aí está a questão. A loira que já namorou o golfista Tiger Woods também diz o seguinte: olha só as demandas dela, que talvez tenham um pouquinho a ver com porque ela não consegue um namoro, né, com alguém. Ela diz: eu quero alguém que é autoconfiante, mas que não tenha um ego enorme. Alguém que me apoie em tudo que eu faço e que não me puxa para trás. Alguém que me encoraja para fazer o que eu quero fazer e que queira o que é bom para mim e respeite o meu esporte de esqui e toda a minha vida. Bom, talvez não esteja errado aí a 99% do que ela está falando. Ela ainda acrescentou depois um pouquinho. E tem que ser um amante de cachorros. Tem que gostar de cachorro, né? Você vê, não é que ela esteja errado em querer alguém que apoie, que goste de cachorros e tudo mais. Não é isso. Mas o que chamou atenção nessa entrevista que ela deu é que ela só está pensando no que ela quer. Há muitas ela usou muitas vezes a palavra eu, que me apoie, que goste, que respeite o que eu faço, o que eu quero, os meus objetivos, o meu esporte. Ou seja, talvez tenha um pouquinho a ver com isso, do porquê que muitos homens, eu falo agora de mulheres como ela em geral, por que muitos homens não se aproximam de mulheres muitas vezes bem-sucedidas? Não, ela fala aqui também. Ela fala aqui, ó. Muitos homens ficam intimidados comigo. Uhum. Então, isso é um fato comum hoje. Por isso nós estamos falando do caso dela. Não estamos falando aqui da vida dela, fofocando sobre ela. Estamos ilustrando um exemplo do que ela falou e por que isso está acontecendo na vida de muitas mulheres bonitas, de sucesso e tudo mais. Por quê? Porque muitos homens olham para as Lindsey Vonns do mundo aí hoje e pensam assim: será que eu vou conseguir ser marido dela? Será que eu vou ser companheiro dela, marido dela, ela vai me enxergar como parceiro dela para a vida? Ou eu serei simplesmente um acessório, como uma bolsa que ela carrega, como um sapato que ela usa, como uma medalha que ela carrega no pescoço, mais uma conquista? Você entende por que às vezes, um homem só pensa em curtir um tempo com essa pessoa, né? Então, ele já pensa assim, bom, isso aqui vai ser temporário, porque não é para a vida. Eu não quero ser essa pessoa que ela me faz sentir por o resto da minha vida. Eu não quero me anular para que ela venha ter todos os desejos dela, né? Então, as pessoas têm que entender que para você ter um relacionamento feliz, relacionamento é algo que você dá e você recebe. Não é só o que você recebe. Não dá para você entrar num relacionamento só para receber. Não. Vem cá, me dá. Não dá. E queremos enfatizar aqui, Cristiane, e deixar bem claro que isso é errado tanto da mulher quanto do homem, né? O que eu vejo que às vezes acontece é que as mulheres de forma geral, as mulheres independentes, né, aquelas com uma inclinação mais feminista, o que elas acabaram copiando dos homens na sua busca incansável da igualdade com os homens, muitas dessas mulheres acabaram copiando coisas negativas dos homens. Uhum. Porque, por exemplo, um homem que faz isso também, um homem que quer uma mulher troféu, né? Um homem que quer uma mulher para desfilar
nos eventos sociais, para mostrar para os outros, para os amigos, como ele conseguiu a garota mais bonita, né? A garota mais... aquela aparência, aquele corpo, aquele violão e tudo mais. Ele quer mostrar para os amigos o troféu que ele conquistou. Tá errado. Obviamente está errado, porque ele não está buscando uma esposa, ele está buscando um troféu. Ele está buscando um acessório que faz ele aparentar bem diante dos amigos. E quando ele faz isso, ele ou ela faz isso, essa pessoa não quer dar nada para aquele acessório. Aquele acessório é para servir a ela. Uhum. Então, ela não vai sacrificar nada, ela não vai mudar nenhum jeito, ela vai ter os seus objetivos, seus sonhos, tudo. Ela não vai deixar de fazer nada nos seus planos por uma outra pessoa. E ainda vai achar que ela é a melhor coisa que aconteceu na vida da outra pessoa. Ó, você tem que dar graças a Deus que eu casei com você. Em outras palavras, eu sou muito melhor que você, eu sou muito mais que você. E olha só, você tem que estar grata por isso. É porque o que muitas dessas mulheres não entendem é que elas estão certas em querer igualdade de direitos. Direitos, elas têm toda a razão. Toda mulher tem direitos, assim como os homens têm direito. Não deveria haver diferenças aí, né? Elas foram um pouquinho além e elas não queriam só os direitos. Elas querem os comportamentos. Os comportamentos. Aí elas querem igualdade de comportamento. Porque o homem até é o os homem errados. e a mulher é a mulher. Até os comportamentos errados. Né? Então, por exemplo, o comportamento machista de querer uma mulher troféu está sendo imitado por muitas mulheres hoje. Feministas que querem um homem troféu. Querem um homem para servir a elas. Está errado. E o fim dessas pessoas vai ser sempre a solidão, tanto do machista quanto do feminista. Quando qualquer pessoa que queira um relacionamento por outras razões, que não seja a razão de construir uma vida juntos, de querer os dois andar juntos, em parceria, lado a lado, um apoiando o outro, sacrificando, às vezes sacrificando objetivos pessoais, alguns objetivos pessoais, pelo bem da equipe, né? Porque ela sabe muito bem, apesar do que o esqui é um esporte solitário, né? Não é um esporte, normalmente não é um esporte de equipe, mas também existem as modalidades de equipe. Pelo menos ela, quando representa os Estados Unidos, quando vai a uma Olimpíada, ela tem a equipe dela por trás dela que apoia os treinadores e tudo mais. Ela sabe o que é fazer uma equipe, fazer parte de uma equipe no esporte, mas só que no caso, e no relacionamento. No caso, no esporte, tem sempre o principal da equipe. A estrela. Ela é a principal da equipe, né? E no casamento não é assim. Não existe um principal. Os dois têm a mesma importância. Então, por isso que um às vezes cede, o outro às vezes cede. Não é só um cedendo o tempo todo para que o outro venha sempre sobressair o tempo todo. E às vezes, até nesses esportes onde há um principal... O principal, quando ele é humilde, ele reconhece a importância dos outros, que não são considerados principais, mas são essenciais. Sem ele, eu lembro que quando eu cresci, eu era pequeno, eu cresci ouvindo meu pai e outros adultos falarem o seguinte sobre Pelé, né? Que o Pelé não é nada sem os outros 10 jogadores. Não era nada, né? Quem seria o Pelé sem os outros 10 jogadores? Então ele não teria levado nenhum time, nem o Brasil a nada, se ele não tivesse o goleiro, quem passava a bola para ele e tudo mais. Então, foi o Pelé. Mas e a equipe? E a equipe? Então, ainda quando alguém sobressai no casamento, digamos, você é casado com uma pessoa que é uma celebridade, ou você é uma celebridade, casado com uma pessoa que não é. Não quer dizer que você, porque você é celebridade, que você é mais importante no relacionamento. Não. Vocês são uma equipe. E se o seu esposo sobressai, a sua esposa sobressai mais que você, não quer dizer que você é menos importante. Você é parte daquele sucesso. Então é importante ter a visão correta do casamento. E por que muitos solteiros hoje, e solteiras especialmente, estão intimidando o sexo oposto? Porque transparecem, né? Transpiram esta ideia de que o sexo oposto, mesmo, né? o namorado, o futuro namorado, o marido ou esposa, vai ser nada mais do que um acessório. Um servo, um escravo. E olha,
Eu não gostaria de ser acessório na vida de ninguém. Eu não quero ser acessório na vida de ninguém. Então, pense bem, repense as suas posições, ok? Então, se alguém aí conhece a Lindsey Vonn e pode traduzir isso para ela, manda o recado aqui da Escola do Amor do Brasil. Voltamos daqui a pouco com a Escola do Amor respondendo as perguntas dos nossos alunos. Fique com a gente. Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Quem é que não quer um relacionamento saudável? Onde haja respeito, amizade, amor, companheirismo? Nas palestras da Terapia do Amor, o Renato e a Cristiane Cardoso ensinam como conseguir. A maioria de nós presume que se conhece muito bem. A maioria de nós está redondamente enganado. Nós achamos que nos conhecemos, mas se conhecer não é algo automático. E se você não se conhecer muito bem, você não vai conseguir conhecer a outra pessoa, seu marido ou esposa. Se você não se conhecer, você não vai entender por que você faz as coisas que você faz. Se você não se conhecer, e tampouco terá a habilidade de conhecer bem a outra pessoa, você não conseguirá manter um bom relacionamento. A gente já estava num estado assim que eu já estava pensando em me separar dele. Você vê que a situação estava feia. Porque assim, uma das maiores razões que a gente brigava, que eu e ele brigava muito, era por questão de drogas, que ele usava droga, né? E isso eu não aceitava de jeito nenhum. Ele me deixava de lado para ficar com os amigos, isso eu não gostava. Nisso me trazia desconfiança. Eu era agressivo, nós brigávamos e ficava semanas sem se falar, quase mês, morando na mesma casa. E após vir nas palestras, Juliette mudou suas atitudes, o que despertou o interesse do esposo. Ela ficou um mês vindo primeiro antes de mim, aí eu vi que ela começou a mudar, foi nessa que ela começou a baixar mais a guarda e eu comecei a conversar mais com ela e vi que o errado estava saindo eu, estava fazendo papel de bobo, né? Eu aprendi muita coisa, assim, na questão de conversar, de ter paciência. Eu achava isso um absurdo. Eu falei, como você vai ser gentil com uma pessoa que te ataca? No começo foi muito difícil, eu falava, não tem como. Só que aí eu fui ouvindo, eu falei, se eu não colocar em prática o que eles estão falando, então eu tô vindo em vão, eu tô vindo à toa. E após 6 meses participando, o casal mudou completamente de vida. Até o vício, Elielson deixou de lado. Eu tava vendo que isso tava trazendo mal para mim, para minha filha, ia ser um relacionamento difícil, né? Eu ia perder isso tudo por causa das drogas, que tava me afundando. Valeu a troca. Foi surpreendente na minha vida. Eu achava que não ia conseguir parar e parei de uma forma radical. Eu sempre escolhi as pessoas erradas, né? Eu gostava da pessoa, me apegava, ia adiante, quando eu via a pessoa me decepcionava, entendeu? Aí eu ficava com depressão, triste, chorando, achava que não tinha mais jeito. Hoje eu me valorizo mais,
Porque antes eu valorizava primeiro as pessoas para depois me valorizar. Isso que as mulheres estão fazendo é justamente desvalorizando a si mesmas. Tipo assim, eu não tenho valor. Você não precisa fazer nada porque vai ser tudo de graça. Eu vou correr atrás, eu que vou ligar para você não precisa ligar para mim. Você está se desvalorizando assim. Nós não estamos falando que a mulher não possa fazer algo pelo relacionamento. Ela pode. Mas por que a gente tem que dificultar um pouquinho? Justamente pelo fato do homem ser mais relaxado, mais acomodado. Naturalmente, a natureza dele é assim. O Francisco já havia participado das palestras, mas decidiu parar. E hoje, como está em um relacionamento, sabe da importância das orientações. A gente não está se entendendo legal, assim, eu acho que falta um pouco de compreensão da parte dela, mas eu não posso querer que ela mude, eu também tenho que mudar. Então eu vim buscar essa mudança para mim, entendeu? Porque eu creio que ela vendo a mudança em mim, porque eu também eu erro, então eu tenho que mostrar para ela que eu estou mudando, né? Que eu não posso querer apenas que ela mude. E essa confiança nos resultados só foi possível porque o Francisco sabe que as lições que aprende aqui trazem resultados. A expectativa é enorme, viu? Para reaprender tudo aquilo que eu... voltar a fazer tudo aquilo que eu estava fazendo, que eu estava aprendendo, né? Aqui durante um ano que eu fiz de terapia, eu quero voltar a pôr em prática, receber uma orientação, um conselho do Renato, porque durante um ano que eu fiz de terapia me fez muito bem. Eu cheguei aqui completamente sem ânimo, até pensando em tirar minha própria vida por causa de relacionamento destruído, e me ajudou muito. E para não esquecer as lições, vale anotar cada uma delas. A única coisa que não pode esquecer é de colocar em prática. O conselho que eu aprendi antigamente, o que eu gostei mais é de cuidar de mim, gostar mais de mim, dar mais valor para mim mesmo. Participe da Terapia do Amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Cada relacionamento é uma entrega. Você se envolve, dedica tempo e energia, faz planos. A cada rompimento é uma parte de você que vai junto. Com o término, os sonhos e expectativas vão embora. E o que fica? Frustração, desânimo e o descrédito no amor. Você está cansado de tantas decepções? Já perdeu as esperanças e forças para lutar? Aprenda como vencer o desânimo que tem bloqueado a sua realização amorosa. Na Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Desânimo no amor. Veja só o que a Simone, lá do Rio de Janeiro, deixou como comentário aqui no Instagram da Escola do Amor. Ela diz assim: desânimo é pouco. Eu estou doente, com depressão. Há aproximadamente 23 anos da minha vida, eu sou infeliz no amor. 23 anos infeliz no amor. É forte. Meu último relacionamento tem dias que acabou. Somos dois adultos que estamos sem ética no relacionamento. Ele é mais velho, machista, mulherengo, e eu, ciumenta, insegura, e cobro as promessas que ele faz. Temos em comum o sonho de formar uma família e termos um filho, mas as atitudes dele não condizem e me incomodam, e as minhas cobranças o deixam agoniado. Não tem mais a quem pedir ajuda, não quero mais errar,
Estou ficando doente e cansada de não ser feliz no amor. Eu discordo que não há quem pedir mais ajuda, ou Simone. Você pode buscar a terapia do amor aí no Rio de Janeiro, porque nesta quinta-feira nós vamos ajudar as pessoas que estão desanimadas, como você, talvez até já com depressão, e pensando, não tem mais jeito, porque a própria depressão dela faz ela pensar isso. Né? Não tem jeito, ninguém vai mais poder ajudar. O problema do desânimo é que ele dá essa falha, ele faz a pessoa pensar de uma forma errada, né? Porque ele faz a pessoa pensar assim, tá vendo? Não tem mais jeito para você. Mas como assim não tem mais jeito? Você morreu? Você não morreu, né? Você ainda está viva. Quer dizer, você pode fazer alguma coisa a respeito. O que você errou, Simone, foi esperar esse tempo todo. Porque quanto mais a pessoa fica esperando para que o problema venha a ser resolvido, sem fazer nada, só ficar reclamando, blá, 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 mais desanimada ela vai ficar. Porque o problema não vai resolver, vai ficando pior com o tempo, e você vai achando que não tem jeito. Quer dizer, não é racional essa forma de pensar. Você esperou para que o problema se resolvesse de alguma forma. As pessoas precisam entender que na vida existe uma regrinha de vida que muita gente não entende. E sofre por causa disso. Há uma regrinha na vida que diz o seguinte: problema, você não corre dele, você não foge dele, você não adia. Problema, você enfrenta, você vai para cima. O quanto antes você enfrentar o problema, ir para cima do seu problema e perseverar com toda a determinação, melhor. E mais fácil será para resolver o problema. Por incrível que pareça, porque as pessoas fazem o contrário. Elas fogem do problema, adiam o problema, se lamentam do problema, ficam se escondendo do problema, fazem tudo menos o que elas precisam fazer, que é enfrentar o problema. E elas fazem isso na esperança de que o problema vai desaparecer por si só. Na esperança que vai sumir, que um dia ela vai acordar e o problema não vai estar lá. Como se isso aí fosse mais fácil do que resolver o problema, né? Não é. Quando você desanima, quando você foge, quando você fica chorando e reclamando, você está fazendo um esforço talvez até maior do que você ir fazer alguma coisa a respeito. Então é preciso enfrentar. Você quer resolver o seu problema? Você tem que enfrentar. Nós temos dito que você tem que viver acima de ânimo e desânimo. Você tem que viver acima de ânimo e desânimo. Porque se você for depender de ânimo ou de desânimo para agir, você está perdido. Você está perdido na vida. E você que está desanimado da sua vida amorosa, você está vivendo sujeito ao ânimo e ao desânimo. Você não tem que esperar ficar animado. E nem esperar o desânimo sair. Você tem que fazer o que é certo. Então a Simone, por exemplo, 23 anos infeliz no amor, depressão, acabou o relacionamento há poucos dias. Tem que fazer o que é certo. Nesta quinta-feira nós vamos ensinar todas as pessoas na palestra da Terapia do Amor a lidar com essa questão do desânimo no amor. Você que está desanimado, inclusive você que já foi da Terapia do Amor, já esteve na Terapia do Amor, mas desanimou e não perseverou. Portanto, você não está capaz, não está em condições aí de contar a sua história de sucesso, como muitas pessoas estão, porque elas perseveraram. Veja só alguns casos de pessoas que não deram ouvido para o desânimo, foram em frente e foram recompensadas pela sua perseverança. Eu não acreditava no amor, eu não acreditava que eu iria um dia me casar. Eu tive uma depressão muito profunda. E aí a minha mãe já tinha me convidado para vir na terapia. Eu já sabia da existência da terapia durante 6 anos. E eu neguei. Eu falei, não, eu não vou, não quero ir. E infelizmente foi o meu fundo de poço aí que eu decidi vir à terapia do amor. E aqui eu comecei a me curar, a me tratar e ver que tinha jeito para mim. Cheguei na adolescência, não tinha problema. Eu ficava com uma, ficava com outra, participava de orgia, de tudo, não tinha. Tanto que aos 18 anos eu fui pai, não de uma esposa, de uma aventura. Fui pai e depois, aos 20, me casei com outra mulher já em outro relacionamento. Me casei, esse casamento foi frustrante. Eu busquei conselho aonde eu não devia
e acabei me separando, saindo de casa. E aí, continuei. Vivia numa vida errada, completamente não tinha compromisso com ninguém, já chegava na balada, ficava com uma aqui, deixava essa daqui que era namorada ir embora, pegava outra, e assim ia a minha vida. E aí eu conheci uma pessoa que eu achei, poxa, essa daí vai dar certo. Aí acabei me casando, me casei com ela, tudo errado de novo, começou tudo errado. Ela falava constantemente, qualquer dificuldade ela falava de divórcio. Eu tive uma reunião que nós já nos conhecíamos de vista, só que eu achava ele arrogante, achava ele chato, achava ele tudo. Nem conversava com ele. Falei, esse menino é muito chato, não quero nem conversar com ele. E nós tivemos uma reunião e ali eu tive que conversar com ele, né? Eu tive que conversar com ele. Ele falou assim, olha, eu sei que você é advogada, você pode fazer o meu divórcio? E ele frustrado, ele assim, a posição dele, até com os ombros rebaixados, ele estava muito mal. Aí eu falei assim, eu posso te ajudar. E ali eu fiz uma orientação como profissional. Eu falei, olha, mas você tem certeza que você quer se divorciar? Por que você não tenta? É isso mesmo? Você tem uma filha? Então, dei aquela orientação. Ele falou assim, não, porque houve uma traição e não tem mais jeito. Eu estou decidido a fazer o divórcio. E ali, depois, eu dei uma orientação pessoal. Eu falei, então, por que você não vai na terapia do amor? Para você se curar. Aí ele começou a ir. Eu conhecia a terapia, eu sabia da existência da terapia, sabia que ajudava, sabia que podia, mas eu tinha um orgulho dentro de mim. Eu achava que eu podia resolver sozinho aquela situação, que era uma vergonha aí, que a terapia não era para isso, era só para arrumar namorado. Aí, quando eu cheguei nela, falei com ela e ela me falou, me abriu os olhos. Depois de um tempo, eu comecei eu percebi que ele estava mudado, porque ele começou a fazer a terapia, eu falei assim, nossa, ele está tão diferente, né? Aí eu comecei a me interessar por ele. Eu percebi que ele não é aquele homem arrogante, chato, que eu achava que ele era. Ele é muito amoroso, é um homem maravilhoso. O que não tem em mim, há nele. Ele me completa. Então, aí nós namoramos, noivamos e casamos e continuamos fazendo a terapia. O meu sonho foi realizado, né? Então, hoje, eu tenho um príncipe dentro de casa. Não é mais um sapo, ele não é um sapinho, ele é um príncipe, né? Então, ele é paciente, ele é amoroso. Eu era uma pessoa que vivia para o trabalho, não tinha atenção com a família, não me preocupava em ser carinhoso, em ajudar em casa, por exemplo. Então, aí, as palestras começou a me mudar. Tinha o livro Casamento Blindado, eu procurei o livro Casamento Blindado, e quando eu me separei, eu não queria mais saber de casamento, porque dentro de mim, eu fazia as pessoas infelizes. Eu não queria fazer mais uma pessoa infeliz. Não queria, vou me casar de novo, tirar a moça de dentro da casa dela, não queria me envolver, eu não queria saber. Só que eu fui porque, quando ela falou da terapia, eu falei, poxa, eu preciso me levantar. Então, eu cheguei na terapia para me curar. E a terapia me mudou. A palestra me mudou e hoje eu sou o príncipe. Ricardo e Fernanda vieram de relacionamentos frustrados. Nós tínhamos um casamento muito conturbado. Na verdade, desde a época que a gente começou a se conhecer, já vinha um relacionamento conturbado. Nós já vimos de 2 casamentos, né? Nós já tínhamos cada um já casado. Eu tinha muito problema com a mentira, que eu mentia, achava que estava fazendo uma coisa legal e apaziguando e acabava tendo discussão. Os dois não tinham uma base familiar. Nós tivemos pais separados, então a gente não tinha ainda muita base para começar a assumir tudo o que a gente estava assumindo. Com o tempo, o casamento foi ficando intolerável. Eu não sabia qual que era meu papel dentro de casa, às vezes queria fazer algo que era papel dele, sempre muito possessiva, eu queria as coisas do meu jeito, eu achava que do meu jeito que ia dar certo. E eu bebia, então eu procurei sair mais depois de uma separação que nós tivemos. Que eu cheguei em casa já alterado e acabou não dando certo muitas coisas que ela falava e eu achava que tudo eu tinha razão. E ela já era possessiva, então tudo dela tinha que ser do jeito dela e eu achava que tinha que ser do meu jeito. Ricardo e Fernanda viveram nesta situação por 1 ano e meio. E nesse dia que ele bebeu, que ele se alterou, eu ia sair para trabalhar ainda. E aí ele não queria que eu saísse.
Eu falei, mas eu preciso sair. E eu tentava convencer ele que eu precisava sair, ele queria que eu ficasse. E aquilo acabou, sem muitas palavras, acabou machucando os dois. E eu precisei sair para trabalhar e devido a gente ter tido muitas agressões verbais e aquilo me machucou. E a gente acabou, ele tentava me segurar e eu queria me soltar e aí aquilo sem querer acabou machucando. Eu também acabei machucando ele tentando me livrar dele. Quando a gente acabou se separando, eu falei, não, eu preciso de ajuda. E foi aí eu chamei ela para a gente poder vir para a palestra. Acho que foi uns 2 meses, mais ou menos, que a gente ficou separado. E só que aí, para mim, tinha acabado, vou viver minha vida, não quero mais. Só que aí, aquilo que ele via que precisava mudar, ele começou a mudar primeiro. E foi aqui, na Terapia do Amor com Renato e Cristiane Cardoso, que eles encontraram respostas para as dúvidas que tinham. O convite partiu dele. Eu acabei ficando surpresa realmente com o convite dele. Ele falou, vamos participar, a gente faz um teste, vê o que vai mudar, e realmente começou a mudar totalmente a nossa vida. Eu já tinha lido o livro Casamento Blindado, indicação de uma amiga, mas não imaginava um dia participar. Então a gente decidiu, a gente começou a participar juntos, nós viemos juntos. E cada palestra que tem, cada ensinamento que é passado, assim que você consegue colocar em prática, você tem que deixar de lado o seu orgulho, você tem que saber se colocar no seu lugar. Tanto eu quanto esposa aprendi, ele também, enquanto marido, também aprendeu. E hoje a nossa vida é totalmente transformado. E ele não desistia, ele começou a ir atrás, ele realmente começou a mudar. Ele falou para mim que ia parar de beber e parou realmente. Então tem 2 anos já que ele não bebe mais. Quem me conhecia antes e quem me conhece hoje, fala que é um outro homem. E hoje a gente tem um casamento realmente onde a nossa vida só vem crescendo, a gente só vem evoluindo, as coisas começaram a se encaixar. Hoje a nossa família é totalmente diferente, nós temos paz dentro da nossa casa, a gente se entende. Então hoje a gente sabe que nosso casamento é algo firme e a gente sabe que hoje é até a morte separar. Chegamos aqui com o casamento destruído. Eu sou apresentador de televisão, tinha uma rádio na época. E a fama, o dinheiro, né? Primeiro ano de casamento, eu arrumei um amante. No primeiro ano de casamento. Então foi assim uma coisa que eu causei na vida dela, um estrago, né? Como homem, que na verdade eu fui um cafajeste, né? Uma pessoa no primeiro ano de casamento, tendo tudo, não faltava nada, apartamento bom, carro do ano. Não era problema financeiro, era problema de caráter que eu não tinha. E ela descobriu essa traição. Quando eu cheguei no apartamento, minhas roupas estavam nos sacos de lixo. Ela trocou as fechaduras do apartamento e me pôs para fora. De um apartamento bom, de um casamento aparentemente bom, eu estava dormindo no chão da rádio. E causei um mal na vida, porque se a pessoa tivesse noção do mal, do estrago que você faz quando você trai uma pessoa que te ama, ela não trairia. E eu fiz isso. A estima dela acabou. Uma pessoa formada, né? Professora, imagina, se sentindo um lixo pela essa traição. Como ele disse, eu fiquei sem amor próprio, né? Não me valorizava, achava que a culpa a princípio era minha por ele ter me traído, onde foi que eu errei, né? E na força do braço eu vi que mesmo eu conversando, tentando recuperar, né, o que eu fiz de errado, o que será que eu fiz, tentar melhorar, nada, tudo em vão, não dava certo. Então foi quando, a convite da minha irmã, né, eu vim para a terapia, foi quando eu comecei a buscar, né, e por mim primeiro, porque eu vi que eu não estava bem, né, então eu comecei a buscar por mim e vi que as coisas foram mudando, né. Foi quando então ele apareceu e quis voltar, né? Pediu para voltar e eu falei, olha, tem uma condição, você vai ter que frequentar junto comigo, porque eu vi que só assim poderia haver uma mudança. Eu comecei, né? Meio achando que não daria certo, né? Que não é possível que seja tudo tão certo assim as coisas, né? Mas um dia,
numa das palavras, se você mudar, é impossível de não dar certo. Vai dar certo. No momento que eu absorvi isso na palestra, no livro, na sua vida, você passando isso, eu falei assim, olha, eu vou usar isso todos os dias. Eu ouço e ponho em prática. Ouço, ponho em prática. Mudou. Só não consegue se a pessoa não quiser. Eu duvido, se você colocar em prática, a vida não mudar. Muda. Só não muda se você ficar sentado com o seu eu. Ah, porque eu sei, porque eu acho, porque eu aquilo, não vai funcionar. Mas se você pegar, usar isso aqui como se fosse uma universidade. Fala, eu vim aqui para aprender, e para mim poder passar de ano, eu tenho que estudar, praticar, pôr isso na minha vida. Como você falou, todos os dias, pôr em prática. Não tem como dar errado. Só dá errado se você não quiser. Para mim, para mim mudou tudo. Como homem, como caráter. A primeira coisa que eu resgatei aqui foi o meu caráter. Porque não adianta concordar com tudo aqui e lá fora ser diferente. Hoje há confiança, né? Porque quando a gente é traído uma vez, depois para resgatar a confiança novamente não é fácil, né? Mas é como eu ouvi nas palestras, é uma questão, não é só de decisão, é de atitude. Então, uma vez que eu perdoo, eu fico tranquila, né? Então, porque ainda mais ele, que é uma pessoa pública, né, que trabalha com comunicação, conhece muita gente, como que eu ficaria se eu tivesse ciúmes, se eu tivesse desconfiança, né? Então, não ia dar certo. Então, uma vez que eu quis voltar, né, nosso casamento, para que o nosso casamento desse certo, então eu tinha que mudar também isso. Eu tinha ciúmes antes, muitos ciúmes, né? Hoje eu não tenho confiança, respeito, né? O nosso casamento foi restaurado. Sun is filling up the room, and I can hear you dreaming. Do you feel the way I do right now? I wish we would just give up, 'cause the best part is falling. Call it anything but love, and I will make sure to keep my distance. Say I love you and you're not listening. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. Estamos aqui para responder suas perguntas sobre relacionamento, vida de casado, solteiro, namorado, você que está enrolado, você que nem sabe descrever o seu status, né, amoroso no momento. Vamos ajudá-lo aqui dando dicas e ajudando você a navegar aí as águas turbulentas dos relacionamentos amorosos de hoje em dia. Vamos então responder perguntas dos nossos alunos e, como sempre, você pode enviar a sua através do site escoladoamorresponde.com. Meu namorado só pensa em jogo. O que eu faço? Me ajuda, gente. Ele não dá atenção nenhuma. Seu namorado? E o que você está fazendo com ele? Na verdade, você acha que ele é seu namorado. Você acha que é namorada dele. Na verdade, a namorada dele é o jogo. Você foi enganada. Saia fora. Agora, isso mostra, se você tem que mandar a sua pergunta pra gente, isso mostra que você não sabe o seu valor. Porque uma pessoa que sabe o seu valor, ela não vai se sujeitar a esse tipo de namoro. Porque como pode um rapaz dizer que te ama ou quer te conhecer mais, e ele tem um comportamento mostrando
para você que, na verdade, ele não se interessa por você. Que ele não quer mudar nada na vida dele, que ele tem um jeito dele e você vai ter que se virar, você vai ter que se adequar ao jeito dele, sabe? O que isso diz sobre você? Se você está se sujeitando a isso. Então, isso mostra que você tem um problema, você não sabe se valorizar. E se você não aprender a se valorizar, amiga, você vai entrar em outro relacionamento e vai acontecer alguma coisa lá e você vai continuar se sujeitando a isso. Né? Porque a pessoa que não sabe o seu valor, ela aceita qualquer coisa. Ela chega a perguntar pra gente o que ela faz, porque o namorado não dá valor a ela. Então, ela não tem uma escolha, na verdade, porque ela não pode mudar a cabeça dele, o jeito dele. Ele precisa perder para ele ter consciência ou começar a pensar que e ela tem que se valorizar também. Né? O vício dele está custando para ele. E ela merece algo melhor. Ok? Então, o nosso conselho para você é este. E não adianta, repetimos, não adianta você dizer e ficar refém daquela resposta que diz assim, mas eu amo. Você não o ama, você gosta dele, você não o ama. Você não conhece, você não é esposa dele, vocês não têm uma vida. Aliás, amor, na verdade, Renato, ele cresce com sacrifícios de ambas as partes. Não é só um sacrificando o tempo todo e a outra pessoa só machucando e o amor ali crescendo entre eles. Não dá. Não há amor. Da parte dele, com certeza. Da sua parte, o que há é um gostar. Mas entenda que gostar não é suficiente para manter casamento. Gostar não segura casamento. Casamento precisa de outros ingredientes, como, por exemplo, priorizar o parceiro acima do jogo. E isso ele não está fazendo por você. Isso enquanto namora. Imagine se você se casar com ele. Vamos à pergunta agora da Jaqueline. Ela diz, fui casada há 18 anos. Nesse tempo, ocorreram várias traições de ambas as partes. Mas reconsiderávamos e continuávamos juntos. Hoje, estamos separados. Ele está magoado com coisas do passado. Demos um tempo e ele resolveu sair de casa. Mas esses dias o vi com outra pessoa e resolvemos nos separar de vez. Vejo nele arrependimento por palavras malditas. Eu o amo, mas eu também me amo. Por isso peço orientação. Jaqueline, você disse que houve traição de ambas as partes. Aliás, traições, várias traições de ambas as partes. É óbvio que há muitas feridas neste relacionamento. E é importante a gente reforçar aqui que as pessoas, às vezes, elas fazem um omelete e depois querem os ovos. Né? Elas quebram os ovos, fazem omelete, mistura tudo, depois falam, acho que eu não queria mais omelete não, eu quero o ovo separado, como estava antes. Não dá, você já quebrou o ovo, você já fez o omelete, você não vai ter mais ovo, agora é omelete. Se você queria ovo, você tinha que ter preservado o ovo. Então, às vezes as pessoas fazem um omelete da vida amorosa delas e ficam querendo o ovo, como era antes, como era no início, lá atrás, e não vai ser. Porque, imagine, esse casamento, 18 anos, várias traições de ambas as partes. Você acha que isso jamais vai ser... Você acha que isso um dia vai ser esquecido entre vocês? Não vai ser esquecido. Vocês podem se curar, vocês podem aprender a lidar com isso, vocês podem mudar os comportamentos, mas é o que é. Vocês estão pagando o preço hoje de todos os erros que vocês cometeram lá atrás. Então, se você quer mudar a sua história, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de errar. Parar de viver pelos princípios que você viveu durante esses 18 anos. E, com certeza, um desses princípios foi aquele princípio que muita gente usa por aí, que é o princípio de dar o troco. Né? Ele traía, ela traía. Ela traía, ele traía. E ficava nesse ping-pong. Eu vou dar o troco, não vou ser boba.
Sem contar que, ela não falou aqui, mas normalmente essas pessoas separam e voltam, né? E quando elas se separam, elas procuram sempre colocar uma pessoa ali no lugar da outra para ver se esquece a outra. Especialmente o homem. Quer dizer, é um omelete, é mais que um omelete, eu não sei o que é isso, ovo mexido, não sei. Eu só sei o seguinte, que a Jaqueline, ela não está em condição, nem o marido dela, nem o ex-marido dela, estão em condições de estar num relacionamento agora. Vocês precisam se curar, vocês precisam se perdoar o outro, sabe? É um processo. Se você entrar num relacionamento agora, Jaqueline, mesmo que não seja com ele, você ainda não estará pronta para esse relacionamento. Você não está bem. As pessoas não entendem que essas reações, esses comportamentos de vingança, de ter que ter alguém ali para colocar no lugar da outra, sabe? Essa coisa de vai, vem. São sinais, são sintomas de que vocês não estão bem. Vocês precisam se curar. É preciso, às vezes, sabe o que é preciso? É preciso você entender que você chegou no momento do deu. Sabe qual é o momento do deu? Deu. Deu. Eu não vou mais aceitar essa situação como está, não vou querer mais esse casamento assim como está, não vou me aceitar como eu estou. Acabou, deu. Daqui pra frente as coisas vão ser diferentes, as coisas vão mudar. Pelo menos da minha parte. Eu não posso fazer o outro mudar, mas eu posso decidir que pra mim deu. E na maioria das vezes é quando um toma essa decisão inteligente, não é o deu burro, não é o deu de agora eu não aguento mais, vou bater em você, agora eu não aguento mais, eu vou pegar as minhas malas e vou embora e vou divorciar. Eu estou falando de um deu inteligente, em outras palavras, cansei de errar, cansei de tolerar o intolerável, o inaceitável. Agora eu vou fazer o que é certo. Primeira coisa, eu reconheço que eu tenho uma instabilidade emocional, eu reconheço que eu errei aqui e ali, eu reconheço que eu preciso tratar de mim, curar essa insegurança, curar esses traumas do passado, deixar de achar que é dando troco que eu vou conseguir resolver o problema do meu relacionamento. Eu preciso me curar, então eu vou correr atrás dessa cura interior. Eu vou me tratar. Primeira coisa. Segunda coisa, se o meu parceiro quiser continuar comigo, pra mim, agora só dá pra continuar com as condições. E as minhas condições são estas e estas e estas. Se você quer, muito bem, vamos tentar juntos, eu tento com você. Você não quer? Tchau! E deu. Essas condições, não é só ele que tem que cumprir. Não, os dois. Os dois têm que cumprir. Né? E eu vejo que a Jaqueline chegou nesse ponto do deu. Você chegou, 18 anos, chegou no ponto do deu. Eu não quero dizer que não há mais jeito pro seu casamento. Há jeito, mas o jeito começa você dizendo deu. Agora eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Não adianta eu ficar no ioiô, vai, volta, chora, me dá uma chance, eu prometo que vou mudar, vai ser tudo diferente, a gente se ama. Esquece. Ninguém resolve problema com sentimento, com coração. Coração não resolve problema. Coração foi feito para sentir, não para resolver problema. Você resolve problema usando a cabeça. Resolver os problemas da vida amorosa, como qualquer outro problema na vida, é trabalho da cabeça, não é trabalho do coração. E o problema de muitos, talvez até de você que está nos assistindo, nos ouvindo agora, o problema de muitos é que ficam querendo resolver os problemas do amor com o coração. Coração não foi feito para resolver problemas. Coração foi feito para sentir. E ninguém resolve problema sentindo. Você resolve problema pensando e agindo com inteligência em cima das soluções que a sua inteligência encontra. É assim que você tem que agir. Vamos a uma pausa e já voltamos com mais perguntas dos nossos alunos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros, ainda casados,
tem considerado o divórcio. Mas para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. A minha esposa, eu traí ela desde o namoro, casamos, veio o nosso filho e eu continuei traindo ela. Eu levava uma vida de solteiro, mentia para todas as mulheres também. Falava que era solteiro. Ele chegava em casa manchado de batom, chegava em casa com batom no bolso, eu sabia que não era meu. Chegava com alguns outros pertences de outras mulheres que eu sabia que não era meu. Só que eu queria acreditar, eu sabia que ele me traía, mas eu não queria acreditar que era verdade. No fundo, eu achava que não era verdade. Mas eu sabia que ele me traía. E a gente brigava muito. Brigava assim ao ponto de eu querer agredir ele. Ele não me agredia, mas eu partia para cima dele, né? E assim, verbalmente, a gente trocava palavras, xingava um ou outro. E assim, foi um sofrimento assim por 18 anos, essa traição. Os momentos assim mais humilhantes, eu lembro quando eu estava grávida, foi uma gravidez assim, sempre passando mal, eu sempre fiquei sozinha. Depois, quando eu tive o meu bebê, no dia que eu cheguei da maternidade, em casa, ele não ficou comigo, ele foi para uma festa de aniversário com os amigos dele, eu com um bebezinho, né, eu cheia de dor, bebê chorando a noite inteira, só eu e o bebê, e ele passou a noite na festa com os amigos, chegou no outro dia. Eu não queria mais viver do jeito que eu estava vivendo, porque eu tinha desejo de morrer todos os dias. Porque a mulher traída, a mulher frustrada, mal amada, né, amargurada, angustiada, ela não tem prazer de viver. Na terapia, buscando, né, dentro de 4 ou 5 meses, o meu marido já estava firme comigo, junto comigo. Tudo o que ele fazia antes, ele já não fazia mais. Não saía mais com as mulheres, não ia mais nas baladas, não chegava mais bêbado em casa. Então, ele viu a mudança em mim. Através da mudança que ele viu em mim, eu consegui resgatar ele junto comigo. Mudou, olha, eu vi a mudança, isso aconteceu num dia que eu estava à noite na rua, certo? Com uma mulher, na realidade eu estava indo para um motel, e já assim, uns 2 quilômetros para chegar no lugar, me bateu alguma coisa assim, um pensamento, uma desimpaciência, que eu parei o carro e falei para a mulher, olha, você desce aqui que eu tenho que ir para casa agora. Hoje o nosso casamento é maravilhoso, assim, a gente sai juntos, trabalhamos juntos, então estamos sempre juntos os dois. O nosso casamento hoje é maravilhoso. Conseguiu perdoar ele? Perdoei ele, perdoei as amantes dele também, todas elas eu perdoei. Cada relacionamento é uma entrega. Você se envolve, dedica tempo e energia, faz planos. A cada rompimento é uma parte de você que vai junto. Com o término, os sonhos e expectativas vão embora. E o que fica? Frustração, desânimo e o descrédito no amor. Você está cansado de tantas decepções? Já perdeu as esperanças e forças para lutar? Aprenda como vencer o desânimo que tem bloqueado a sua realização amorosa. Na Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Cristiane, as pessoas
elas desistem de um casamento, desistem de um relacionamento, e depois que elas se veem sozinhas, divorciadas, elas dizem assim, poxa, eu devia ter tentado um pouquinho mais, poxa, se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje, tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito diferente. Pois é, elas não precisam esperar lá na frente para se arrepender e concluir que elas poderiam ter feito algo mais. Elas podem buscar esse algo mais agora e salvar o casamento. E parar de ficar esperando na outra pessoa para procurar esse algo mais, para resolver o problema. Às vezes você está numa situação em que a outra pessoa está errando, ela está errando mais que você. Ela está lá traindo, ela está mentindo, ela está fazendo alguma coisa e você já falou com ela, você já reclamou, vocês já se separaram e nada muda, né? E você fica aí esperando a pessoa, sabe, decidir mudar. E eu acho o seguinte, poxa, quer dizer que o casamento vai ficar nas mãos daquela pessoa mais fraca, que não consegue, não muda, não faz nada a respeito? Alguém tem que pegar o casamento nas mãos e fazer alguma coisa a respeito. E mesmo que você sinta assim, mas eu não sei como, eu não tenho forças, eu estou desanimada já. Nós temos falado aqui que você não pode viver por ânimo ou desânimo. Você não pode depender de ânimo nem de desânimo para fazer as coisas que você precisa fazer na sua vida. Por exemplo, segunda-feira de manhã, você já sentiu alguma vez, e não é só segunda não, talvez terça, quarta, quinta, sexta, todo dia que você tem que trabalhar, que você tem que levantar cedo, você já sentiu desânimo para levantar da cama? Para acordar, especialmente em dia de frio, dia que você foi dormir tarde, te deu um desânimo? Em mim já deu várias vezes. Pois é, o que você fez? Você se levantou. Você foi em frente mesmo assim. É ou não é? Você teve que ir lá no seu trabalho. Por que você fez isso mesmo com desânimo? Porque você sabe que se você não fizesse, você não iria conseguir o que você precisa, que é o dinheiro para sua vida. Então, você no trabalho, você age independente de ânimo ou desânimo. Você vai porque você tem que ir. Ora, na vida amorosa, você não pode ficar relegando uma coisa mais importante do que trabalho, porque trabalho é importante, mas você perde um hoje, você depois encontra outro, sem muitas consequências. Mas vida amorosa é uma coisa muito mais séria, muito mais complicada. Você não pode depender de ânimo ou desânimo para lutar pela sua vida amorosa. Então veja o que este casal, o que eles fizeram e conseguiram restaurar o casamento depois de traição, depois de tanta coisa errada que eles passaram, sofrimento. Então, com certeza, esta pessoa vai aprender e vai saber como restaurar o casamento. Conseguiram perdoar, né? Porque às vezes você até sabe, você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue perdoar, você não consegue. Eu escrevi recentemente no meu blog sobre esse título, como perdoar, como se livrar de uma mágoa. E muitas pessoas escreveram para mim falando, olha, mas eu não, é lindo o texto, gostei muito, concordo, mas eu não consigo. Quer dizer, eles conseguiram perdoar. A terapia do amor dá essas duas ferramentas para as pessoas, o saber e o poder. Você vai saber o que fazer e você vai ter o poder para fazer. Então, se você quiser a nossa ajuda, venha participar da palestra para casais e solteiros aqui no Templo de Salomão. Cristiane e eu aguardamos por você às 20 horas, nesta quinta-feira. E a palestra é gratuita. Preste atenção, você ouviu o que eu falei? Você não vai pagar para assistir a palestra, ela é gratuita. Inclusive, nós temos estacionamento amplo, você estaciona o seu carro, não paga. Você tem filhos pequenos, tem a creche para os seus filhos enquanto você assiste a palestra, não paga. Você é bem-vindo para receber esta ajuda. Casais e solteiros na Terapia do Amor. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv. E a palestra acontece em todo o Brasil, em várias localidades. Para acessar essas localidades, você pode acessar o site terapiadoamor.tv. Voltamos amanhã, alunos, neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.